Capítulo 1 de Porém Bruxa, de Carol Kiovato. Somos as filhas de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Bem poderia ser verdade. A Inquisição nunca conseguiu queimar uma bruxa sequer. Então, a descendência das legítimas é extensa. Sei disso de fonte segura. Sou uma delas, afinal. A frase feita sempre me toca, quer a veja na internet, quer como agora, pichada no muro de uma propriedade abandonada tomada pelo mato. A tinta rosa vencia as deformidades do concreto irregular, deixado sem acabamento, catapultando para a posteridade o garrancho da pichadora. Ao menos até as muitas chuvas, a poluição e outros artistas urbanos sem tela própria apagarem o manifesto. Talvez antes. Haveria eleições presidenciais em poucos meses. Os cabos eleitorais dos maiores partidos já deviam estar em busca de muros como aquele. Terra de ninguém, a ser clamada por quem chegasse primeiro. Durante um tempo. Tudo muda sem parar em São Paulo. Seguia a passos largos, com as mãos nos bolsos do casaco, tentando não captar a energia ruim do terreno. Vida em decomposição, vidas viciadas em crack se esvaindo, memórias cheias de dor em franco esvanecimento. Teria de ligar para a assistência social da prefeitura depois. Isso não era assunto da minha alçada. Dulce Vitória saberia lidar com aquela situação. Os caminhos feiosos desembocaram no Largo da Batata, fervilhante na hora de pico. Cruzei rápido a confusão de transeuntes apressados e camelôs a Teodoro, descendo sentido Pinheiros. Murilo era mesmo um snob. Para que querer ir num barzinho em vez de pedirmos uma pizza no meu apartamento, quando acabaríamos lá de qualquer jeito? Encontrei-o numa mesa da calçada. Devia ser provocação. Eu odiava ficar ao ar livre, assim, no frio e no vento. Acenou com a taça de vinho quando me aproximei. Tá de zoeira, né? Oi pra você também, Isis. Saudou ele calmamente. Não parecia bem-humorado. Dava para ler isso no longo gole de vinho e nos lábios crispados que se seguiram, adornados com um olhar parado e desfocado. Santa paciência. Esperei fundo para recuperar um pouco da minha capacidade de ser simpática, quase toda perdida com as expectativas frustradas. A noite tinha prometido diversão e, quem sabe, alguns orgasmos, mas parecia prestes a virar uma sessão de terapia. Bem, para que servem os amigos? Vamos arrumar uma mesa lá dentro, sugeri enfaticamente. O que essa tem de errado? Fitei-o, arqueando a sobrancelha direita. Murilo levantou-se bruscamente e me seguiu, levando apenas a taça e a garrafa de vinho. O garçom ficou feliz em nos acomodar a um canto, fora da passagem do serviço e da rota para os banheiros. Lancei-lhe meu melhor sorriso em agradecimento. Uma vez devidamente assentados, Murilo reclamou de um juiz que havia escolhido ignorar o seu parecer forense em detrimento de uma prova circunstancial no caso de fraude. Dava para sentir as emanações do ego ferido de meu amigo. Ele era o melhor linguista no ramo e todos do setor jurídico de São Paulo sabiam disso. Mas vai para a segunda instância, comentei, um pouco menos desanimada. O problema não era tão grave assim. Os desembargadores vão dar ouvidos à razão, que também atende por Murilo. Ele sorriu, balançando a taça e me olhando de esguelha, considerando. Ah, eu conhecia aquele olhar de outros carnavais. Murilo era meu consultor fazia 8 anos, desde que comecei a trabalhar. Era o início de sua brilhante carreira com linguística florense. Tornou-se meu amigo havia pelo menos 5 anos e amante ocasional havia mais de 3, quando ele estava solteiro ou no relacionamento aberto, como agora. A gente vai mesmo beber de estômago vazio? Perguntei. Estava te esperando para pedir. Que tal uma tábua de frios para começar? Não tô com grana para extravasar, avisei. Relaxa, por minha conta hoje. Você pagou tudo da outra vez. Dei de ombros então. Escolhe aí.
Murilo não precisou de mais incentivo, pediu uma tábua de frios e manteve-se em silêncio até o garçom se afastar. Foi bom você ligar, ele disse, me olhando de viés e baixando a voz. O Marcos viajou e eu estava mesmo precisando de companhia. Disponha, respondi erguendo a taça. Depois dei um gole para disfarçar a tensão sexual. Ele sorriu de lado, inclinando a cabeça. Tinha feito de propósito, claro. Ele se divertia com o quanto respondia bem às alterações de seu tom. Tudo pela autoestima do meu amigo. Aliás, ele disse que você está devendo uma visita lá em casa, anunciou Murilo. E pior que tá mesmo, né? Há quanto tempo você não vai lá? Eu não tenho culpa se o seu namorado está sempre circulando, calculando ponte quando estou de folga. Respondi com uma risada, sabendo que ele provocaria risos também. Bingo! Marcos era engenheiro e muito cheio de si, como de sua classe. Eu e Murilo, sempre que o víamos ocupado, falávamos em pontes. Geralmente acertávamos, era sua especialidade. Eu andei livre nos últimos tempos. Fora um contratempo ontem com um idiota. Murilo franziu o senho, incerto. Algo grave? Tinha potencial para ser. Tive que ir parar um pirralho em Pinheiros. Ah, os tremores e a queda de energia na região. Ele perguntou, curvando-se para a frente. Quanto você pode me contar disso? Uma das minhas coisas preferidas na amizade de Murilo, além do sexo bom e sem compromisso, com o qual eu sempre podia contar, era o fato de ele saber sobre mim e não ficar insistindo em assuntos proibidos de se abordar com comuns. Eu havia ligado porque precisava extravasar um pouco do mau humor. Tinha precisado escrever um relatório sobre a ocorrência e mandá-lo ao corregedor, que era o maior pé no saco da história. Embora bem bonito, preciso admitir. Eu evitava contatar a minha gente o quanto podia. Ponderei sobre sua pergunta. Um moleque de 19 anos perdeu a namorada. Comecei lutando muito para não revirar os olhos. A moça morreu semana passada. Era da Recon helenista, sabe? Murilo balançou a cabeça, curioso. Reconstrução helenista? Um povo que voltou a cultuar os deuses gregos? Ah, tá, já ouvi falar assim. Bom, ela pediu para ele pôr moedas para o barqueiro sobre seus olhos antes de morrer. E ele fez isso, só para ser fiel à palavra, mas não era exatamente praticante, segundo me contou depois. Para resumir, ele conseguiu a ajuda de Hecate, provavelmente porque ela queria aproveitar a oportunidade de conseguir um novo fiel, e resolveu tentar abrir à força uma entrada para o Hades aqui em plena São Paulo, para resgatar a alma da moça antes de ela passar pelo leste, o rio do esquecimento. Por um momento, Murilo só me olhou incrédulo, apesar de eu ter falado inúmeras vezes que era tudo verdade. Ele não conseguia acreditar em algo de tamanha magnitude, só em pequenas ocorrências como a de meu relato. E aquela história era, de longe, uma das mais risíveis do meu repertório. Eu queria muito dar uns tabefes naquele moleque. Isso daria certo? Perguntou visivelmente, temendo parecer bobo. De jeito nenhum. O Hades fica em outro plano, não no centro da Terra, mesmo se fosse fácil chegar lá. Claro, você em tese pode entrar através de um vulcão inativo, mas teria de ser muito idiota para tentar fazer isso sem Hermes. Murilo piscou, tentando processar. Tratava-se da primeira ocorrência envolvendo uma divindade grega em toda a minha experiência como monitora. Talvez ele esperasse algo mais majestoso, como merecido pelos ainda famosos deuses da antiguidade. A televisão ligada atraiu minha atenção, de repente, fazendo-me ignorá-lo sem querer. Uma reportagem do Jornal das Sete, aquele focado exclusivamente em notícias de São Paulo. A voz borrada de uma menina, o formigamento familiar dentro do peito. Nas imagens, só a manchete desaparecida. Só a manchete, entre aspas, desaparecida. Fecha aspas. Ei, pode ligar a legenda do jornal? Murilo pediu a um garçom. Era tão bom estar com alguém que já sabia como eu funcionava,
O pedido foi logo atendido e a legenda vagarosa de fundo preto surgiu na tela, ao fim da curta reportagem. Ao menos peguei o que precisava. A criança se chamava Valentina Tenório Bittencourt, residente no Morumbi. Anotei as informações no celular junto com a data, a hora e o canal da reportagem, para procurá-la na íntegra quando chegasse em casa. Valeu, Murilo, facilitou a minha vida. Alguma coisa sua? Minha intuição diz que sim, vou precisar investigar. Ele franziu o senho. Se você precisa ir, se você precisar ir, eu tô aqui com você. Nem sei se é um caso. Pode esperar. Não é nada que 2 ou 3 horinhas vão atrapalhar, sério. Estreitando os olhos com alguma malícia e sorrindo de lado, ele murmurou: Foi só isso que você reservou para mim? Não, mas eu pensei. Você parecia chateado quando cheguei. Eu tô é puto. Agora, se você me distrair, talvez eu melhore. Nossa, qualquer sacrifício para melhorar o seu humor. Sacrifício? Ele sorriu pretensamente indignado. Você vai pagar por isso. Abriu o maior sorriso do mundo. Geralmente, quando Murilo anunciava que eu iria pagar por alguma suposta ofensa, eu acabava muito bem recompensada. Ficamos menos no barzinho do que imaginei. Passamos mais tempo suando do que eu tinha previsto mais cedo. A sorte às vezes me sorri, mas não dura muito.